Eu dei uma sumida, mas hoje eu vou fazer um vídeo sobre Spellblade, que normalmente é uma classe que aparentemente voltou pro meta, mas tem alguns nuances que eu queria mostrar pra vocês antes de falar sobre build em específico. Eu fiz umas builds aqui no Questlog, mas eu vou só mostrar em questão de dados e como ela tá funcionando hoje em dia. Ontem teve um interserve do servidor do SA, que é normalmente é o servidor mais forte daqui, né? Onde estão as guilds, as guilds com os melhores tiers, melhores builds. E pôde-se ver o destaque positivo de Spellblade na maioria das comps, né? Então você vê que só tem Spellblade. Enigma tem poucos e os que tiveram rendimento ok. Então você percebe que no cenário competitivo isso é o cenário assim do SA mais forte, sabe? Tanto não exatamente essas guilds, né? Mas foi o que eu consegui os dados para trazer como base, parâmetro, tá vendo? Onde você vê grande parte de Spellblade jogando, sabe? E você percebe um resultado expressivo, tanto é que os MVPs de kill, de frags foram de Spellblades. Só que hoje em dia eu estava validando em comparação ao Enigma. A gente sabe que o Enigma tem o maior dano massivo, né? Em comparação dos magos, comparado ao Spellblade. Só que o Spellblade proporciona você atingir certos hits, crítico maior. Então os status você consegue atingir uns status maior, apesar que o dano massivo do Enigma é superior. Isso eu digo avaliando um VOD. Eu tinha visto o VOD aqui do menino que jogou de Enigma. Ele tá com uma barra não muito assim, né? Eu não usaria essa barra. Ele ainda utiliza a Belandi, que a gente sabe que no cenário atual a Belandi tá muito fraca. E eu digo porque eu demorei trocar a Belandi pela Noah. Tanto é que eu só fui usar a staff da Noah quando eu parei de jogar, que foi na última Siege, que eu matei 200 play, e isso num cenário onde só tava eu e um healer, sem guild, sem PT, sabe? Porque se eu tivesse num cenário real assim, tá vendo? Com os caras vindo no corredor, o cenário seria outro, porque, cara, você ficar na frente de um clamp e só ficar castando skill, ó, você tá doido. É muita kill. Então, muitas vezes o Enigma, para ser funcional hoje no cenário competitivo, ainda mais nesse PVP que às vezes eu denomino PVP adulto, você tem que estar com uma build de endgame muito bem feita, com os status muito bem distribuídos. O que eu acho que a build dele ainda tem alguns gaps. Então você percebe que ele dá muita resistência, ele dá muito pouco dano, heavy attack, então você vê que quase não entra. Então você percebe que a build dele, pro cenário competitivo que ele tá, ainda não é o ideal, sabe? Por isso que você vê a colocação dele ali em comparação aos Spellblades inferior. Em relação a dano bruto, os Spellblades eu sei que atingiram um dano bruto de 9 milhões de dano. E ele atingiu 5.6 milhões de dano, o que é muito baixo. Ainda mais, até mesmo a quantidade de kills que tem aqui para os maguinhos no cenário, se você for analisar a VOD, onde a guild dominante do castelo ali estava em vantagem o tempo todo, e os maguinhos estavam mais castando em vantagem, então o número de frags que eles conseguiram foram até poucos do recomendável para um maguinho full endgame, sabe? Porque se você perceber, grande parte do PVP eles estavam em vantagem só castando skill no corredor, então o que proporciona para os magos terem uma efetividade maior do que apresentou ali. Mas o mérito não é esse. O mérito é mais mostrando exatamente o VOD do Enigma aqui, em comparação ao Spellblade. Hoje em dia o Spellblade ele tá num cenário competitivo onde você builda certo. Tem até um carinha que eu gosto de ficar acompanhando. Eu não sei se é um ponto muito forte de referência, porque os outros servidores, o pessoal tem um meta diferente de buildar, então acaba não sendo um parâmetro tão grande. Mas se você olha os targets
do Spellblade hoje em dia, eles só usam target com DPS. Então não tem mais a opção de você targear qualquer play de tolerância. Inclusive, se você perceber, ó, GS-Dag, esse aqui é um carinha que ele mata em torno de 100 plays nesse PVP. Mas você vê que todos os plays que ele targeia são DPS, tá vendo? O que eu sempre fui um pouco relutante pra, tipo, o mago fazer esse tipo de função, sabe? De ter que matar DPS. Eu sempre digo que eu gosto de matar tanque, mas quando eu falo matar tanque, eu digo no sentido de matar plays com tolerância. Eu não saio loucamente pra matar um tanque. Eu foco em clamp, onde tem pessoas, plays, muvuca, pra acertar o maior número de plays que eu posso dar dano, sabe? Então, se você percebe aí que o Spellblade, em grande parte do meta de hoje, ele é uma build de acerto. Você pode ter a possibilidade de buildar esquiva também, mas vai do seu critério, tá vendo? Mas você tem que mudar um pouco a logística em quem você vai focar. Então você não pode mais focar tanque ou plays de tolerância, então você tem que givar um pouco e começar a targear tão somente plays de esquiva. Isso me lembra muito o início do Spellblade, que fazia aquela build de melee evasão com esquiva e acerto, onde eu focava só DPS. Inclusive o meu período de transição para Glass Cannon foi justamente porque todo mundo matava DPS. Então eu era só mais um play matando DPS. Por isso que eu comecei a focar plays de tolerância. Porque se todo mundo mata o mesmo target, quem mata os outros targets? Isso ainda é uma pergunta que eu jogo aqui para vocês, porque por mais que o meta hoje em dia ele tá bem forte em relação ao Spellblade, muitas vezes precisa de plays para dar dano, mesmo que não pegue kills ou suficientes, bruto em plays de tolerância. O que é o caso do Enigma, que no dano massivo bruto, ele é muito forte. Se você perceber aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui. Foi aqui, ó. Aqui foi um vídeo onde eu iniciei com Spellblade, né? Que eu tava testando Spellblade de acerto. Ó. Mas você percebe que você não consegue irritar algum certo tipo de play, tá vendo? Que é play de tolerância. Ó. Aí você tenta dar dano em plays que utilizam esquiva como DPS, sabe? Então, ok, tem pessoas que eu até consigo dar um dano por conta dos status que eu tenho batido, mas acaba não sendo o foco, sabe? Ó, tá vendo? Esquece. Ó, mesmo o cara com pouca vida tem uma certa dificuldade de matar, sabe? Então você meio que aceita que seu foco não é mais plays de tolerância. Você tem que focar plays de esquiva, DPS. Mas aí eu mudei um pouco. Como eu vi que esse PVP tinha bastante play de tolerância, eu mudei a build pra Enigma. Porque não tem como jogar de Spellblade nesse cenário aqui, sabe? Então, ó. Eu sei que com Enigma você tem um resultado muito mais expressivo de dano massivo. Por mais que às vezes eu não consiga finalizar, acaba sendo um melhor cenário aqui, ó. Por mais que você utilize o Spellblade hoje como meta, como a maioria, ainda se faz necessário o uso de alguns targets com dano bruto em play de tolerância, sabe? Porque, honestamente falando, um Spellblade você não vai conseguir atingir esses plays. E, de fato, não dá pra você também ignorar tão somente isso, sabe? Tipo, vamos ignorar os plays de tolerância e vamos focar só em acerto e foda-se. Não sei se é um cenário ideal isso, sabe? Pode ser funcional? Pode. Mas eu ainda acredito que um Enigma bem buildado, com a build bem fechadinha, redondinha, você tem um percentual de dano bruto massivo muito forte, sabe? E aqui mesmo, por exemplo,
Esse foi um PVP que eu iniciei de Spellblade, mas eu troquei para Enigma justamente pelo dano bruto que o Enigma proporciona em alguns certos targets, tá vendo? Ó, tudo de tolerância. E se você olhar aqui a vida de que eles saíram, tá vendo? Eu não consegui finalizar, mas ó, tudo pouco vida, sabe? O que um outro maguinho finalizaria fazendo o mesmo combo, sabe? O que não aconteceria eu jogando com Spellblade. Porque o Spellblade você não consegue dar dano em play de tolerância, tá vendo? É de fato você tem que givar e aceitar que você vai só hitar DPS. Mas no mundo ideal a gente sabe que não existe só DPS no jogo, existe outros plays com outros targets. O que se faz necessário você buildar de acordo, sabe? Então, acredito que o Spellblade ele não vai substituir o Enigma ou plays que focam plays com tolerância, mas sim, de fato, é um dano com foco em DPS muito forte, que mata de relance e tal, e afins. Aqui é um PVPzinho onde o carinha tá jogando uma pedrinha com plate Spellblade. Se você perceber, o target dele é só DPS, ó. X-Ball, sumiu. Ó, lança, mesma coisa, sumiu. Sabe, ó. Sumiu. Só que aí você tem que entender que de fato os seus targets vão ser esse. Não passa disso. Você tem um resultado expressivo? Tem. Mas não tem como no massivo você ficar targueando play de tolerância. E isso a gente volta naquele cenário, naquela build de esquiva com acerto, onde seu target está orientado a DPS, tá vendo? Ó. E isso é até bom, porque a gente sabe que no cenário hoje competitivo, o nosso maior problema como mago é o puxão dos tanques e o X-Ball, que a gente não tem acerto para matar. E tendo essa build, talvez há um mundo onde você consiga talvez até equilibrar numa PT, uma Spellblade de acerto por conta da fumaça que é bem forte, e um Enigma com tolerância para o massivo, sabe? Então tem um dano bastante expressivo. E é bem legal, eu gosto bastante. Então você volta a matar alguns DPS e ignora tanque mesmo, foda-se. Play de tolerância, outros targets matam, ou ninguém mata e tá tudo bem. Agora vamos lá para build. Acho que eu já fiz um overview bastante das classes, né, de maguinho, pra gente chegar na build final. Bom, eu fiz duas builds. Uma com Blood e outra com... Outra eu peguei de... Essa aqui de Hit Chance Esquiva. O Dinastia todo mundo sabe que ele te possibilita buildar esquiva melee. Então aqui tá pegando 4.100 de esquiva melee e 2.700 de crítico. De hit, né? O que ainda tá baixo porque o Cash Log não sei o cálculo dele. Mas no cenário real você consegue até 5k de esquiva melee. Uns 2.300 aqui a mais, sabe? Então aqui o crítico tá relativamente não tão alto, mas se eu foco plays DPS, o crítico não importa tanto assim, porque vai entrar de qualquer forma, sabe? Então é uma build interessante, eu gosto, acho legal. Talvez o meu maior problema seria mais o cooldown e o attack speed, que eu sei que o Dinastia você não ganha, diferente do Blood. O range também é algo que me preocupa. E também temos as builds de Blood, que são as triviais que grande parte dessa galera aqui tá usando, tá? Que é a build de acerto e crítico. Eu fiz a grande parte do pessoal da build, eles estão usando build com capa, tá vendo? Que tu pega um acertozinho, um crítico, heavy attack, você pega 1700. Eu fiz algumas builds alternativas aqui para auxiliar com o que a pessoa tem, porque a gente sabe que não dá para jogar item fora e ignorar. Grande parte das builds eu fiz com a adaga da Noah, mas ela é facilmente substituída por outras adagas. Inclusive eu acho que tem a adaga até mais forte no momento. A Noah ela é forte por conta
que ela dá 30 pontos de status, mas acredito que tem builds mais fortes. Eu gosto da build onde você utiliza a capa da Noah, que ela é muito forte, que ela te dá skill damage boost e hit chance, então eu acho bem interessante. Essa aqui ainda precisa ajustar, tá mais ou menos, essa da parte de luva. Só coloquei aqui só para um parâmetro. Mas essas duas buildzinhas eu gosto bastante aqui que eu fiz. Uma com colar, caso você tenha, né? Que você consegue pegar um crítico legal. Um heavy attack tá de 1700. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho o gráfico. Eita, aumentei demais. E o hit chance de 2600. Aqui, grande parte das armas está usando skill damage boost, então você pega 42 nas duas, mais o da capa, então totalizando uns 200 de skill damage boost, isso é muito forte. Então você vai dar um dano bem expressivo. O range está com 26 metros. E aqui eu não tenho defensiva nenhuma, eu gosto dessa ideia. Então é quem acertar primeiro, e como você tá com hit interessante, vai entrar tudo. Isso sem contar buff, né? Porque tem buffs que você usa, então entra o dano mais limpo. Esse cenário aqui eu gosto por conta de que esses anéis são muito fortes. Mas tem a minha build, que é essa aqui. Que é a minha build do que eu tenho hoje atualmente, que eu tô indo migrar. Que é 3600 de crítico. Aqui tem 1750 de heavy attack, por causa desse aqui. 2800 de magic hit chance, tá vendo? Ó, eu gosto bastante dessa build justamente também por conta do skill damage boost, tá vendo? Da capa também, que é maravilhosa. Espero que o preço dessa capa não aumente, tá 2k. E aqui eu coloquei esse colar justamente por conta do gap do range, tá vendo? 28 metros. Mas ele é facilmente substituído de acordo com a sua necessidade. Que pode ser ou esse aqui que dual, da crítica heavy attack, né? Ou você pode migrar para esse de cooldown, vai do seu critério. Eu gosto de um rangezinho, sabe? Mas aqui você pega até mais ponto. É obrigatoriamente você jogar com 90 de destreza a mais, não tem como jogar menos por causa da passiva da adaga. Mas também aqui tem um gap bem interessante, que é isso aqui, ó. Que mesmo que você não tenha a adaga da Noah, que querendo ou não ela dá o dano base menor e ela dá ponto de atributo, tem uma adaga muito interessante, que é essa aqui, ó, de hit chance, que eu gosto, não vou mentir. Porque você consegue atingir uns status bem fortes aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego aqui. Opa. Acho que eu vou deixar 70 mesmo. Aqui mudou nada não. Tudo, tá vendo? Ó. 26 metros de range. Ó, o crítico aqui acabou caindo um pouco. Deixa eu ver aqui, ó, por causa do ataque speed, né? Ok. Mas o hit chance subiu, tá vendo? Ó, você focando em DPS. No total, eu acho que dá até pra brincar com o outro, porque os status estão quebrados. Que é esse aqui, ó. Nossa, aqui, ó. Hit chance, aqui ó, 2.400 de crítico, 1.850 de heavy attack, porque conta esse aqui, né? E 2.900 de hit chance. Vou até salvar esse aqui. Eu gosto dessa aqui build, tá vendo? Você ataca limpamente, você pega 3k de hit sem buff nenhum, com buffzinho você vai subir mais uns 500, 600. Então é muito forte isso aqui. Hit chance, caso você queira fraqueza também, você pode colocar outra adaga. Não recomendo muito porque ela dá resistência, ela dá weak chance, então prefiro essa aqui. Como você praticamente é difícil ter a adaga da Noah upada, então dá pra usar essa aqui. Também caso você queira também, como você vai estar matando DPS, você pode usar do Tevent, que é interessante, por causa da passiva você fica stealth. Então dá pra você fazer uma substituição, tá vendo? Dano base ainda anos luz, apesar que não sei o impacto tão grande desse dano base, mas é bastante interessante.
Eu gosto dessa build, eu acho que eu vou estar orientado a testar isso aqui, para saber funcionar. Mas mesmo assim eu ainda vou continuar jogando com o meu Enigma, talvez em alguns massivos e tal, depende da situação. Como vocês viram no vídeo lá, que eu iniciei com... Eu iniciei o vídeo com Spellblade, depois mudei para Enigma, justamente por conta do cenário não ser tão favorável, sabe? Muitas vezes tu vai num cenário onde tu tá acostumado a castar certos tipos de skill e você percebe que não é um cenário muito mais favorável, tá vendo? Aqui, ó, aqui eu tô de Spellblade, tá vendo? Ó. Tava testando em Nebula. Mas você percebe que você precisa targear os alvos certos justamente para matar. Senão você não é efetivo, não tem como mais você ficar targeando, tá vendo? Ó, eu dando tab em alguns alvos. Ó, tolerância, tolerância, tolerância. Então é um pouco complicado porque os seus alvos mudam, não dá pra você targear mais plays com tolerância, sabe? Você de fato tem que jogar aqui, ó. Aqui no cenário, eu tô indo ali. E querendo ou não, você vai matar DPS de rebote, sabe? Então, por mais que aqui, ó, na Muvuca, como eu não tenho target de quase nenhum de alguns DPS, então vou na sorte. Mas o primeiro DPS que tu acertar, tu vai matar. Ó. Matou. Tá vendo? E o mesmo acontece. Tipo, você mata praticamente todos os DPS. Só que fica naquele dilema, tá vendo? Você tem que achar o target de DPS. Não dá pra você targear mais alguns certos plays que você não vai matar. Então, de fato, tem que mudar o seu field, o seu target, justamente para ser efetivo, porque não dá mais para focar. E no cenário competitivo a gente sabe que tem mais tanque do que DPS, então não sei se vale a pena todo mundo jogar com Spellblade, sabe? Visando que você precisa... Não vai funcionar. Você vê que você não mata ninguém. O dano nem entra de Spellblade, tá vendo? Porque o foco não é esse. O foco... Mas também aqui eu tô atacando sozinho, né? Então não é um parâmetro. Mas... se você focar as pessoas certas, você vai matar. Ó. Porque você consegue matar DPS só com fecho de luz. Ó. Mesmo com shield, ó. Sumiu. Tá vendo? Se você focar DPS, tem um mundo onde você consiga jogar. Mas agora, se você querer focar target, ó, healer, tolerância, não vai funcionar não. Infelizmente, é uma classe que tem uma limitação, tem uma efetividade muito boa no massivo, mas é algo que é um pouco ajustável, que você precisa estar com os fields, os targets, os DPS, justamente para você focar essa galera de imediato. E como o meu foco sempre foi mais pessoas de tolerância, dificilmente eu tenho um DPS no field, sabe? Então é algo que você precisa mudar um pouco a sua mentalidade, mas você mudando você consegue ter um resultado bastante expressivo. E é isso. Esse é o overview do Spellblade em comparação ao Enigma, o cenário atual, né? E eu ainda acho que vai precisar de ter alguns plays de Enigma, por mais que tenha build full, né? Justamente para compensar o dano. Porque não dá para todo mundo só matar DPS e ignorar alguns certos tipos de alvos, sabe? Tem que ter um dano massivo ali para diminuir a vida dos plays. E no mais é isso. Aí vocês deixem no comentário o que vocês acharam e tal, a opinião de vocês sobre. Eu posso estar equivocado porque eu não fechei minha build ainda. Talvez eu consiga até atingir alvos de tolerância, batendo alguns status. Mas é algo que eu preciso testar primeiro antes de dar um veredito se com o Spellblade eu consigo entrar dano também em play de tolerâncias e afins. E no mais é isso, eu vou deixar linkado as builds aí que eu fiz. Eu gosto bastante dessa build aqui usando a capa. Mas aí você migra com o que tu tem, sabe? Então aqui às vezes o Dream Build foge um pouco da realidade. Porque, porra,
Ninguém tem a adaga upada, com cajado, com capa disso. E é uma build cara, sabe? Não dá pra fingir que dá pra ter tudo. Mas é uma build que eu acabei fazendo, que eu fiquei em pendência com a galera. E depois vocês comentam o que vocês acharam, o que vocês acham sobre. Eu acho que eu vou fazer a build. Eu até tinha feito uma buildzinha que eu mandei aqui, mas ela ainda tá em, em ajuste, sabe? Porque eu ainda não tô batendo os status que eu preciso bater, sabe? Tem 2.600 de acerto, ó, o crítico 2, 3.500 e 1.300. Só que eu ainda não tenho algumas coisas que me dão acerto suficiente e eu tô apelando mais pelos artefatos. Mas é difícil você buildar totalmente crítico e heavy attack e do nada mudar pra acerto, sabe? Tem um gasto, é punitivo, sabe? Então, eu não sei. Eu ainda gosto do meu Enigma, né? Por conta do dano bruto de Blaze Tolerância. Por mais que eu não pegue tantas kills, mas eu sei que os caras mais duros eu consigo tirar grande parte da vida deles. Do que jogar de Spellblade pra matar DPS como todo mundo tá matando, sabe? Não sei. Não sei se é um caminho que eu deva seguir, não. E no mais é isso. Espero que goste do vídeo, do review. Vou postar o link aqui da build. E no meu veredito final tá muito forte Spellblade, mas você mudando seu target para DPS. Se você quiser continuar matando plays com tolerância, você focando no Enigma, seu dano vai entrar bruto, talvez dê mais dano, mas aí vai questão de perspectiva mesmo e foco. Até porque tem tanques de esquiva também, sabe? Então, eu acho que a diversidade é o caminho, sabe? Ter plays que focam tal target, plays que focam outros targets, e não todo mundo jogando na mesma pegada de hit e acerto, sabe? A diversidade eu acho que é o caminho mais válido para grande parte de uma build estruturada, um PVP massivo de melhor escala, sabe? E no mais é isso.